do Esporte, programa semanal do canal GTV, que sempre conta a história de uma personalidade do esporte de nossa cidade. No programa de hoje, nós estaremos conversando com uma pessoa que é multiatleta, praticante de voleibol, voleibol de areia, também do ciclismo, é árbitro de futebol do quadro da Federação Paulista de Futebol e também é dirigente municipal esportivo. Estamos falando do professor Cássio Luiz Zancopé. Aliás, nós agradecemos bastante, Cássio, a sua gentileza por nos receber aqui em sua residência para que nós possamos contar mais uma bela trajetória, mais uma bonita história de um esportista garcense aqui em nosso programa. Eu que agradeço, sejam bem-vindos aí, espero que vocês gostem. Querido Cássio, como nós frisamos aí na abertura, se tem uma pessoa que gosta de esporte é você, né? E isso não vem de hoje, né? Vem de longa data. Vamos começar falando dessa sua afinidade para o esporte. Você pratica vôlei, voleibol de areia, ciclismo, tem mais alguma coisa ou parou nisso mesmo? Não, hoje seriam só essas, né? As modalidades. Só, né? Só. Mas quando era mais novo, comecei também, né, com o futebol de campo. Cheguei até a disputar até a categoria infantil aqui dos campeonatos da antiga CCE. Cheguei a jogar futsal também. E posteriormente, né, com as turmas aí de treinamento, fiz as escolinhas da antiga Detour com o professor Maninho. E desde então aí segui no vôlei, não parou mais e ainda tento, né, jogar até hoje. Bom, e como que surgiu o ciclismo na tua vida? Aliás, em Garça, se é uma modalidade que tem crescido muito ultimamente, é o ciclismo, quer seja em termos de competição, né, a gente vê muito ciclista participando, quer seja assim para aquela volta com os amigos. A gente percebe aí muitos passeios noturnos, inclusive aí é comum a gente encontrar as pessoas aí pedalando, né? Mas como que surgiu isso daí com o ciclismo? Foi após o título, né, do voleibol garcense masculino nos Jogos Regionais de 2009, de Oswaldo Cruz. Vamos falar disso já já. E vinha caindo o número, né, do pessoal que vinha praticando, em virtude até de compromissos aí pessoais e tudo, e eu acabei tendo um pouquinho mais de disponibilidade de tempo. Então, para preencher essa lacuna, né, que surgiu, que eu não consigo ficar parado, não é da minha natureza, surgiu a vontade de fazer o ciclismo, porque era uma coisa diferente, que nunca tinha feito, né, eu conhecia assim, como criança, todo mundo teve a sua bicicleta, e eu resolvi fazer a nível de competição, até para ver mesmo, né, os meus limites. E começou sem pretensão nenhuma e graças a Deus aí chegou até onde chegou hoje, que eu faço até hoje. Consegui uma medalha em jogos regionais e hoje você vê aí, né, essa turma bastante grande que tem andando aqui na nossa cidade e a gente fica feliz. A gente fez parte, pelo menos um pouquinho dessa história também do ciclismo em Garça. Bom, voltando para as quadras, você citou aí do voleibol, você como capitão do time, comandante do time, lá em Oswaldo Cruz, aliás, coincidentemente, cidade onde vai ser realizada a edição 2015 dos regionais. Esse título, a única medalha de ouro da história de Garça aqui no voleibol masculino, foi o seu melhor momento na modalidade? É difícil você falar em momento. Você é do esporte, você sabe disso aí. Às vezes a gente tem um momento que é muito bom e que ele também não culmina com o título de uma competição. Claro. Então são várias partidas. Mas foi um momento muito especial, um momento único que eu guardo sempre que eu passo minha sala de troféus, que eu vejo a medalha lá. É uma medalha especial para mim. Foi uma luta de muitos e muitos anos e com toda a dificuldade nós conseguimos alcançar esse título lá de forma invicta, né, em Oswaldo Cruz em 2009. E com certeza é um momento, uma emoção. Como eu disse antes, você é do esporte, você sabe o que o esporte nos proporciona de emoção. Então é um momento único que eu guardo com muito carinho e todos, né, que
que estiveram ao meu lado lá, que ajudaram também nessa conquista. Depois dessa conquista de 2009, você chegou a pensar na frase: com o voleibol, missão cumprida? Sim, sim, foi uma das primeiras coisas, até brincadeira dos outros atletas, né, que também, eu era o mais velho da equipe, até com mais tempo. Né? Ou o mais experiente, vamos para o mais experiente, né? O mais experiente da equipe de Garça, fazia parte desde da equipe de 93, e ele falou: Cássio, tá bom, né, agora acabou, conseguiu a medalha dourada que você queria. E no primeiro momento até parecia, né, falou: não, tá bom, cheguei onde eu queria, lutei muito por isso aí. Mas você fica longe um pouquinho, vai batendo aquela vontade, chega o ano que vem, seus amigos falando: e aí, tem os jogos lá esse ano em Assis, vamos tentar mais uma, vai, primeira divisão. E aquele bichinho dentro da gente que você quer ver seus limites, ver onde você vai, defender a sua cidade, que eu levo isso, nossa, adoro defender Garça. E eu não parei por isso, até pelos meus próprios limites. Então, não sei, estou esperando ainda pelo melhor momento, a melhor partida, não sei. Não gostaria de falar assim: foi um ponto final. Vamos vivendo aí passo a passo. Deixa o tempo passar, né? Isso. Vamos ver o que vai acontecer. Voleibol de areia. O voleibol de areia é vamos dizer assim, né, é quase irmã do vôlei de quadra, para quem olha, né, fala: são iguais, não são muito diferentes, são modalidades completamente distintas. A exigência física, inclusive, é muito maior. Totalmente, né? Diferente isso, é você e um parceiro só que jogam, né, uma dupla, então quer dizer, dificulta muito. E além de ser muito gostoso, o vôlei tem que ser mais técnico, né, para quem realmente sabe jogar. O vôlei de quadra é mais força, taticamente falando assim, são pessoas que têm uma função só. No vôlei de areia não, você faz tudo, você levanta, você defende, você bloqueia, você ataca, enfim, tem que ser um jogador mais eclético. E o vôlei de areia veio também a ajudar, né, nos finais de semana, a gente aproveita o clima bom aqui da cidade de Garça para estar fazendo. E eu também utilizo, né, como você frisou, e até pela minha função de árbitro de futebol, tá mantendo o condicionamento físico, já que a gente é muito exigido na areia, e a areia força muito. Então é aquela brincadeira, né, o útil e o agradável. Então a gente joga até hoje, os finais de semana a gente brinca lá no Wilson Martini, e é uma coisa que está longe de eu pensar em parar de fazer. Você disse que o final de semana você não fica sem praticar o esporte. Mas como que você faz? Tem uma programação pessoal sua? Porque a gente vê você praticando voleibol de areia, logo já está no ciclismo. Como que é? Como que você faz? Na verdade, a minha programação ela começa se eu tenho escala para arbitrar jogo de futebol ou não. A partir desse momento eu consigo fazer uma programação, ver com os meninos aí, né, que participam também, tanto no ciclismo quanto no vôlei de areia. E eu monto, né, o meu horário. Eu realmente não consigo ficar em casa. Eu sou caseiro, mas eu aproveito o final de semana, que vamos dizer assim, a esposa está em casa, né, tem como olhar o meu filho, para sair. Então, geralmente eu saio da bicicleta, vou para a quadra de areia ou vice-versa. Então, depende muito do dia. E quando tem as partidas, né, da Federação Paulista aí eu preciso, vamos dizer assim, me programar mais ainda, mas nem por isso eu deixo de fazer, ou antes ou depois. Já aconteceu de eu ter jogo assim perto no dia de manhã e no final da tarde tá aqui, subir na bicicleta e pedalar. Então é meu mesmo, isso é particular meu. Não fica sem, não tem jeito. Não tem jeito, é muito difícil. Tá no sangue isso aí, não tem como. Bom, o Cássio atleta vocês já conheceram. Logo após o nosso primeiro intervalo, vamos falar do Cássio árbitro. Árbitro de futebol, que é a função mais polêmica do esporte, que é mais querido aqui do país. Em instantes. Lendas do Esporte pela GTV, conversando hoje com o professor Cássio Luiz Zancopé, que também é árbitro do quadro da Federação Paulista. Da onde surgiu essa ideia, hein? Virar árbitro? Primeiro, árbitro amador. E depois, eu fui testemunha de toda a sua
a sua luta, todo o seu esforço, né, de semanalmente se deslocar para a capital para fazer o curso. E, rapaz, que vontade, hein? Nem me fala. Mas, bom, meu pai era árbitro, né, da Várzea Garcense. Saudoso aqui. João Luiz Ancopé. Isso, o qual você teve o prazer de trabalhar junto. Sem dúvida. Então cresci, né, em campo de futebol, eu o acompanhava, nós sempre moramos, né, perto do estádio municipal Frederico Platzek, onde a maioria das partidas ele arbitrava lá. Mas nunca tinha falado assim, eu vou seguir isso, eu vou fazer isso, eu vou desempenhar essa função. Nunca tinha passado pela minha cabeça aí. Eu gostava de esporte, sempre estava, né, com ele, até por ser o filho mais velho, mas nunca tinha passado pela minha cabeça. Aí em 97 o professor Sérgio Steffani, né, antigamente a gente tinha a Copa, né, de futsal que acontecia sempre em janeiro, era o início, né? Sérgio de Steffani, que na última semana foi a nossa lenda do esporte. Isso, esteve aqui. Um grande abraço ao professor Sérgio Steffani, uma grande pessoa. E ele me convidou para arbitrar, a princípio, as partidas de futsal. E a gente começando ali, né, querendo, né, descobrir, topei e falei, vamos ver o que acontece. E graças a Deus, me achei, me encontrei. Então você começou no futsal? No futsal. Então foi uma coisa assim nova, me deu prazer de fazer, fui respeitado, né, pelos atletas, muitos me conheciam, porque eu também já era atleta de outra modalidade, mas muitos ali disputavam jogos regionais, representavam a Garça. E foi uma coisa que foi crescendo. Aí após, né, em abril, quando começou o campeonato amador, antigamente começava com a Taça Lions, e ele me ofereceu. Você não quer apitar futebol de campo também? Você foi bem no futsal, o pessoal elogiou. E ele até me deu o meu primeiro uniforme de futebol de campo, foi um presente do professor Sérgio Steffani. Falou, tá aqui, deu material. E aí é aquela coisa, né, Marcão, que é nato da gente, do desafio de você querer, falar, vamos. De enfrentar o desafio. De realmente, meu pai fez tanto isso aí, vamos ver como é que é, claro, dentro das 4 linhas mesmo. E não foi um começo muito bom, né, a primeira experiência, mas eu acho que ali é que foi o diferencial, se eu ia seguir ou não. Então não quero nem entrar muito em detalhe disso aí, mas... Enfim, surgiu uma dificuldade momentânea e você parou para pensar, não, eu tenho que encontrar formas de ultrapassar esse obstáculo. Com certeza, a gente sabe, né, como você frisou, é uma profissão muito espinhosa, a gente nunca agrada todo mundo, às vezes você não agrada ninguém. Na maioria das vezes. A maioria das vezes, mas era uma coisa assim que mexia, né, com o meu brilho de realmente de fazer bem feito. Falei assim, não, eu vou continuar e vamos ver o que acontece. E foi crescendo, na época o nosso amadorismo era, com todo respeito, era bem mais forte, nível tecnicamente falando de hoje, as pessoas que disputavam. E graças a Deus, tive um bom desempenho, me dedicava muito, me cuidava fisicamente, gostava de ler regras, coisas. Então, eu acho que isso que me deu retorno. Então, as pessoas me respeitavam muito. Eu era novo, mas eu tinha já a responsabilidade, sabia realmente da responsabilidade do árbitro. E começou aqueles porque você não vai fazer um curso, porque você não faz federação, mas também não tinha isso aí, não era, naquele momento não passava pela minha cabeça isso. Então fiquei praticamente 4 anos no amador. Depois surgiu a oportunidade de fazer um curso de arbitragem de futebol da Secretaria Estadual, na cidade de Ourinhos, que foi muito bom. Professor Maurício de Penápolis, inclusive ele era assistente também da Federação Paulista, né? Já era aposentado, mas ele trabalhou na Federação Paulista. E quando deu esse estalo assim, já estava no limite, né? Já estava para completar 25 anos na época. E era um dos pré-requisitos para você fazer o curso em São Paulo, na Federação Paulista. Então o pessoal fala, não, vai, você tem potencial, faz. E navegando uma vez pela internet, entrei no site da federação, vi, né, no quesito de arbitragem lá, e deu um estalo. É isso que eu quero. Falou, vou tentar, por que não, né? De Garça, a gente ouve muita história, que é assim, porque são cartas marcadas, tem que ter padrinho, essas coisas. Falei, vamos lá ver.
E na época você fez esse curso, né? Viajava semanalmente para a capital. Quantas pessoas que aproximadamente formavam a turma? E nós éramos em 40 alunos. E terminaram os 40 mesmo, os 40. Não se formaram todos. No meio do caminho. Não, acho que se formaram 34 na minha turma. Porque a pessoa ela pensa que é de uma forma, né? Chega no meio ali do caminho, percebe que é de outra totalmente diferente, aí, opa, não é isso que eu quero. Lá, às vezes, para vocês terem uma noção, não eram esses 40 que eram árbitros. Tinha gente que chegava lá para querer ser árbitro. Lógico, tinha já gente que é árbitro de várzea. Iniciante, sem conhecer nada. Sem experiência alguma. Sem ter Sendo estado. que a melhor experiência é aquela que você tinha. Sim, com certeza. Né? Que foi que fez a diferença. A várzea. Então, foi... E dessa turma aí que se formou, que lugar que o Cássio pegou lá na turma? Primeiro. Começava ali uma bela história, né? Depois já começaram as escalas nas categorias menores, né? Me corrija aí se eu falar alguma informação que não condiz com a realidade, né? Pessoal do sub-15, sub-17, sub-20, né? Depois nas categorias ou nas divisões inferiores, né? Na época eu acho que até ainda existia o famoso e extinto grupo das vitaminas, né? Tinha B1, B2, B3. Né? Você passou por tudo isso aí? Por tudo isso. Peguei até a época que a partida que terminava empatada, ela não terminava empatada. Existia cobrança de penalidades máximas depois. Que coisa, hein? Sou remanescente dessa época ainda. E dessa época você se lembra de alguma história inusitada, sem precisar falar o local para não... Quem trabalha no meio do futebol, no meio do esporte, tem muitas dessa aí. São coisas assim que a gente, enquanto torcedor, espectador que você vê pela televisão, ou às vezes até em loco mesmo que você vai para o estádio, você não imagina que seja da maneira que acontece ali nos bastidores, de vestiário, de equipes, Então, nossa senhora, se a gente fosse contar os casos aí, a gente prolongaria aqui por muitos programas. Tem aqueles torcedores que ficam correndo alambrado de fora a fora, xingando, só pelo prazer de xingar. Eu tenho um desse. Viu? Eu tenho um fã desse lá em Mirassol que é assim, ele falava pra gente, eu tô aqui hoje só pra elogiar vocês, eu não vou ver nem o jogo, tá? Eu vou ficar os 90 minutos aqui atrás de você. E acontece, mas... Ficava correndo. Ele tem um bom preparo físico o tempo todo ali. E te elogiando, Não, com certeza, os adjetivos falando são os melhores. Bem da tua família, principalmente da senhora sua mãe. Com certeza, mas com certeza ele não conhecia minha mãe, né? Porque os adjetivos que ele usou lá... Meu Deus do céu, não sabia, tem não. cada história aqui. Mas é uma coisa assim que realmente nos enche de orgulho, sabe? Porque a pessoa que não tiver foco naquilo ali, na primeira dificuldade, ela desiste. E você passa por momentos tristes, momentos que realmente você para e fala, peraí, será que eu preciso disso aqui? Será que realmente é necessário? Então, chega lá em cima, lá quem realmente está ali focado, quem realmente gosta e quem buscou aquilo. Bom, aí passando essa época das divisões inferiores, das categorias de base, começaram a surgir as escalas para a Série A2, né? Que também é muito disputada, né? Talvez a Série A2 seja até mais disputada que a 1, porque está todo mundo ali querendo o acesso. A diferença está na mídia, pode ter certeza. Começaram as escalas para A2, não demorou muito, chegou a 1. Qual foi o primeiro jogo, você se lembra? O primeiro jogo da Série A1, antigamente chamada divisão especial, muita gente até hoje fala divisão especial, que você foi escalado. E qual foi a sensação quando você viu ali, árbitro, Cássio Luiz Ancopé? Bom, minha primeira partida como árbitro, né, central na Série A1 foi na cidade de São Caetano. São Caetano e Ponte Preta. Duas equipes tradicionais. Sim, abertura do Paulistão de 2012, jogo da Sport TV, então quer dizer, aumenta, né, a responsabilidade. São Caetano campeão de 2004, campeão paulista, com o Muricy Ramalho como técnico. E a incrível Ponte Preta, 5 vezes vice-campeã, né? 70, 77, 79, 81 e 2008.
Jogo complicado, né? Sim, e é uma abertura de campeonato paulista, né? E você tem tudo isso aí. Você é uma partida de futebol, como uma outra qualquer, a gente coloca isso aí. Só que ao mesmo tempo você tem essa responsabilidade. Às vezes as pessoas não conhecem, mesmo eu andando bastante, já tendo muitos anos de Federação Paulista, né? O pessoal ali já me conhecia, mas é um jogo de dia 1, de transmissão para o Brasil inteiro. Então isso aumenta a sua responsabilidade de você... O foco estava ali, todas as atenções lógico. ali. Então o pessoal fala, o árbitro novo está estreando, então quer dizer, às vezes eu tô... Bom, estreando na 1, né? Sim, e os próprios jogadores às vezes falam, vamos ver como é que é o árbitro. Vamos testá-lo. Sim, tem muito disso aí. Então o técnico da Ponte Preta era o Gilson Kleina. Então são pessoas... Que hoje está no Avaí. Isso. Mas para mim foi uma situação assim muito boa, mas ao mesmo tempo assim eu sabia também da responsabilidade. A gente trabalhava, né, na época ainda existiam os adicionais, e como numa equipe de basquete, de vôlei, de ciclismo, estavam todos focados. A gente faz um plano de trabalho, todo mundo tinha a sua função, então facilita um pouco. E a partida também ajudou bastante, né? Terminou 1-0 pro time da casa lá. Mas sem maiores incidentes, sem dúvidas, marcações polêmicas. É lógico, a discussão sempre vai ter, mas... Você falou que tudo bem, o jogo terminou 1-0 para o time da casa. Para o árbitro, é um alívio quando o time da casa vence? Não necessariamente, pelo menos para mim não. Eu não dou muita sorte para time mandante, não. Se eu pegar as minhas partidas aí na Federação Paulista, geralmente... E estatisticamente falando, o time visitante acho que leva vantagem. Eu não dou muita sorte para time da casa. Mas existe muito isso aí, né? Que o pessoal fala, o time da casa ganhou, tá bom. Mas não é verdade, não. Isso é totalmente incorreto. A gente tem que apitar o que as regras dizem. Qual foi o seu primeiro jogo com transmissão pela TV? Você vai se lembrar? Se foi Taça São Paulo, se foi algum jogo da A2... Marco, agora aqui no momento, eu estou para dizer para você que foi um jogo de Copa São Paulo. Então, eu estou falando essa pergunta sobre TV porque televisão é tudo de bom, mas também pode ser tudo de ruim. Para mim é tudo de bom, né? Graças a Deus. É um problema para a arbitragem, né? Até porque hoje todos os canais que fazem transmissão têm o seu especialista, por assim dizer, em arbitragem. A gente vê aí o Simon, Gaciba, Paulo César de Oliveira, Arnaldo, né? Todos, né, dão um pitaco lá sobre a arbitragem. Mas por que eu estou falando da arbitragem na TV? Teve um campeonato paulista, eu acho que foi em 2014, me corrija, o Cássio Luiz Zancopelli conseguiu uma proeza, né? Eu acho que foi 2 domingos seguidos. Sim, 2 domingos seguidos. 2 domingos seguidos, foi o árbitro do jogo que a Globo mostrou no domingo, às 4 horas. Eu acho que foi um São Paulo e Bragantino, me corrija, hein, Cássio? Bragantino e São Paulo. Bragantino e São Paulo. Atlético, Sorocaba e Palmeiras. Atlético, Sorocaba e Palmeiras. E a repercussão naquela semana aqui, em algum lugar que você foi na cidade, alguém não comentou com você, te vi na TV, te vi na Globo. Não, e até no nosso próprio meio lá, já ficou a brincadeira que era o árbitro da televisão. Fala, vocês querem saber o jogo que vai passar na televisão aberta, ver qual jogo o Zancopé vai apitar. Porque na federação você é conhecido como Zancopé. Zancopé. E foi uma coisa... porque é uma coisa difícil, né, Marco? É um sorteio e a sua bolinha pode cair em qualquer partida. E eu tive a felicidade, né, naquele momento ali, da minha bolinha cair nos 2 jogos, que eram os jogos coisa, da TV. em 2 domingos consecutivos, um sendo elogiado pela torcida do São Paulo e na semana seguinte elogiado pela torcida do Palmeiras. Né? Eu me lembro até, né, que na época, brincando com você, conversando com você, você havia dito que até a tua filha na escola, né, sim. Entre aspas, né, sofreu com isso, né, porque todos os coleguinhas lá da sala... Isso. É porque às vezes as pessoas não têm essa noção exata do que é a função do árbitro, né? Somente quando você chega para fazer uma partida dessa, que é uma televisão aberta, com um time grande.
mas não sabe a dificuldade que você tem nas categorias menores, os jogos que você já fez foram bem mais difíceis que a dele. Então, por se tratar de um Palmeiras e por se tratar de um São Paulo, por isso que tem toda esse folclore, essa coisa, olha, eu tava lá. Tinha gente que falava pra mim, falou, nossa, nem sabia que você era árbitro de futebol. Eu falei, nossa, que coisa, né? Então. Eu falei, é que você começou ontem. Faz pouco tempo, mas é o lado bom. A coisa é isso aí, te projeta de uma maneira assim, a televisão consegue fazer isso de uma maneira que acho que nenhum outro veículo de comunicação consegue. E graças a Deus, né, foi muito bom. Tanto é que, até roubando um pouquinho nesse jogo do Atlético Sorocaba e do Palmeiras, rendeu até no Fantástico, no Tadeu Schmidt, fez um videozinho lá sobre a minha atuação, que foram 4 lances seguidos, onde eu não apitei a falta, né, que havia o questionamento se foi ou não foi falta, e rendeu uma brincadeira. Se realmente eu estava correto ou se o árbitro é que estava cego, né? E graças a Deus... ele não estava cego. Ele não estava cego, ele acertou e eu tenho até hoje isso, né, gravado em DVD, que os meninos que produzem os DVDs nossos lá que a gente apita. E isso com certeza, quando meu filho tiver mais idade, eu vou mostrar para ele, porque para mim é orgulho passar no Fantástico quase 2 minutos falando de mim, então não é para qualquer um não, então dá muito orgulho. E você já apitou São Paulo, Santos, o Santos ainda não? Não. E nem o Corinthians? Nem o Corinthians. Corinthians, é verdade que o pessoal vai reclamar na federação quando você for escalado para apitar um jogo do Corinthians? Não, eu acredito que não. Eles reclamam quando eu fiz a final lá deles em 2013 do Sub-20, que eles perderam para o Mojimirim, mas a gente está acostumado com isso aí. Você sempre está na reclamação lá, só muda o time, só muda o ofício, o papel timbrado só. A gente sabe que você tem a recomendação de não ficar comentando sobre nomes, pessoas, é uma recomendação da própria federação. Porém, eu vou tentar tirar de você uma opinião sobre um técnico que já faz algum tempo que não está em atividade e eu acho que ele não volta mais. Por isso que eu vou fazer essa pergunta para você, que é o Emerson Leão. Né? Eu acho que ninguém mais vai se atrever a contratá-lo. Eu acho que o tempo dele já foi. Mas por quê? Porque você apitou um jogo no Morumbi contra o Guarani, se eu não estiver enganado, São Paulo e Guarani. E o Leão era o técnico do São Paulo. E eu me lembro que naquele jogo, no gol do Guarani, houve assim alguma reclamação por parte dos São Paulinos e no intervalo ele foi te questionar e tudo mais. O Leão realmente é essa pessoa agradável que todo mundo fala? Com certeza, por isso que está aí com a carreira encerrada. Praticamente clube algum quer contratá-lo, né? Mas é o estilo dele. Ele, quando ele jogava, aquele goleiro, um ótimo goleiro, diga de passagem, é a personalidade. Então a gente tem que respeitar, é o jeito dele. E às vezes até para tirar o foco, né, da equipe dele, que vinha de 100%, empatou aquele dia em casa, né, no Morumbi contra o Guarani, e para tirar o foco da equipe dele é mais fácil transferir a responsabilidade para mim, que era o árbitro central, tem que pagar, do que ele assumir que a equipe dele não jogou bem, que não jogou bem, isso aí é fato. Não tivemos participação em nada, em lance, não houve dúvida para mim no lance do gol. Reclama porque jogador reclama mesmo. Se fosse para apitar agora, depois de olhar já o lance 10, 15 vezes, mandaria seguir normalmente. E são ossos do ofício, faz parte, não tem problema. Bom, para encerrarmos esse bloco, você conhece um estádio chamado Paulo Machado de Carvalho? Sim. Pacaembu, né? Eu ouvi dizer, conhece a história do ouvi dizer? Também. Né? Teve um jogo, posso estar enganado, mas eu acho que era Palmeiras e Guarani. Você estava escalado para essa partida, a arbitragem entrou no Pacaembu, como sempre faz antes, todo mundo para conferir a rede, enfim, né, fazer aquela conferência geral. E da arquibancada você ouve: Ô Cássio, eu tô aqui. Ô Cássio. Realmente. É verdão, mano. Realmente. É verdade essa história? Como foi? E quem que foi essa figura? Isso aí realmente é verídico, essa história. É mais uma, né, das histórias que eu tenho assim que
Eu vou lembrar disso aí para sempre, que só o futebol proporciona isso pra gente. Nós entramos, né, para fazer o aquecimento já, trocado, com uniforme de aquecimento. Era Palmeiras e Guarani mesmo. Palmeiras e Guarani. E eu entrei e ouvi esse grito vindo lá de cima da... Pacaembu daquele tamanho. Pacaembu daquele tamanho. Sinal que ele gritava forte. Muito alto. E a pessoa realmente me conhecia, que chamava por Cássio. Deve ser de Garça, né? Porque no meio da federação o pessoal me chama de Zancopé. E aí o pessoal restante da equipe de arbitragem falou, Zancopé, tem alguém parente seu aí em cima, cara. Então eu falei, não é pra mim não, vamos aquecer. Mas os gritos eram tão insistentes, cada vez mais alto, que não teve jeito. Não teve jeito. Não, precisei quebrar o protocolo, olhar. E aí, pra minha surpresa, quando eu olho, eu tomo um susto, porque... Quem era? O Miltinho Palmeirense. Meu Deus do céu. Com o andador em cima, assim, eu falei, vai cair lá de cima. Mas foi uma surpresa, assim, muito boa. Foi um momento ímpar. E... Gritou pouco ele aquele dia. Não, gritou pouco, mas eu fiquei muito feliz. É uma pessoa que eu gosto muito, um palmeirense fanático. Miltinho, palmeirense fanático. Rapaz, essa pra mim é nova. Então. Mas ele tirou foto, chegou, fez o filho dele descer lá para tirar foto perto do alambrado ali. Foi uma ocasião assim que eu guardo, eu lembro com muito carinho até hoje. E eu até dei, né, uma lembrança desse jogo, né, uma das relações nominais do Palmeiras, que ficou em meu poder nesse dia. Eu dei para ele guardar de lembrança. Meu tio palmeirense, um grande abraço, né? Palmeirense mais fanático. Ele não é fanático, é doente. Ele é doente. Né? Aqui de Garça. Mas é isso aí. Vamos a mais um intervalo. No último bloco vamos focar o Cássio Luiz Zancopé como diretor municipal de esportes, que também tem muito trabalho para deixar tudo nos eixos, hein? Em instantes. Cássio Luiz Zancopé, além de atleta, árbitro de futebol da Federação Paulista, também é diretor municipal de esportes aqui em Garça, é dirigente esportivo em nossa cidade há muitos anos. Passou pelos órgãos municipais de esporte, pela AELT, hoje Secretaria de Esportes. E a impressão minha, Cássio, a cada ano o esporte está ficando mais difícil. Não é só aqui em Garça, não é só em nível municipal. Vamos deixar bem claro. O esporte em si, a cada ano está ficando mais difícil de ser praticado. Bem mais difícil. Não só, como você vê, não só a nível de Garça, não. Isso aí a gente vê no esporte profissional como um todo. Eu já estou aí há 15 anos em Federação Paulista mexendo especificamente com o futebol, a gente vê isso aí, é nítido, é notório. E as demais cidades, eu lembro quando nós começamos a disputar os jogos regionais, a quantidade de cidades que tinham participante, o nível técnico, a competitividade, era muito diferente do que nós observamos hoje. Hoje a quantidade ainda existe, tanto é que 70 municípios vão estar em Oswaldo Cruz, só que a qualidade não acompanha, né? Sim, ela existe na quantidade de municípios, né, Marco? Mas na quantidade de modalidades caiu muito. Então você pegava lá, antigamente as chaves eram de 4 e classificava 1. Era raro você tinha uma modalidade que saiam 2. Hoje são 3 e classificam 2. Então é muito diferente você traçar um paralelo. Eu também não sei qual seria o motivo específico disso aí. Mas eu, trazendo aqui para o vôlei da nossa cidade... a gente vê que o pessoal não tem mais interesse hoje. Até porque, só fazendo um parênteses, o Cássio também hoje, além de tudo, também é responsável pelas escolinhas de voleibol aqui na cidade. Nós estamos tentando, né, colocar. Mas a dificuldade é grande. Está muito difícil. Não é só no vôlei não, viu? É no basquete. Sim, todas. É no futsal, no futebol de campo até. Tudo está ficando difícil. Hoje os tempos são outros, né? No caso específico do basquete, uma coisa que pegou foi a escola em período integral, que nunca coincide, né,
com o pessoal que tem metade que sai da escola integral, outra metade está treinando, depois tem que sair à noite para estudar. Então, hoje as dificuldades vão aparecendo, sabe? Tá complicado, né? É muito difícil e você conciliar todo mundo, né? Não só isso aí. Às vezes outro tem inglês, outro tem espanhol, outro faz aula de música. Então é muito difícil hoje. E a escola realmente hoje, ela, até por ser disso aí, ela prende muito o aluno, né? Então fica difícil mesmo você montar um grupo coeso. Fica restrito o seu horário de atuação, né? Por causa dos compromissos dos alunos, né? Então isso vai criando uma dificuldade, vai diminuindo o número de alunos e, enfim, tomara que todos consigam ultrapassar essa fase aí. Agora, dirigente municipal em termos de organização de campeonatos, onde você mexe com a emoção da pessoa, aquela pessoa que chega no fim de semana, está ali na beira de campo e se transforma. Durante a semana te procura, ô Cássio, tudo bem, tranquilo, aí chega no fim de semana, meu Deus do céu, se transforma, mas você já está vacinado contra isso, né? Já, a gente saiu disso, né, Marco? A gente trabalha nesse ambiente aí, é passional, não adianta, não tem outra definição. Não tem, é passional, são pessoas lá, como você disse, eles sentam na minha sala lá, conversa, falam um bom dia, uma boa tarde, mas o árbitro apitou ali... A fidalguia em pessoa. Isso. O árbitro apitou, começou o jogo, a primeira marcação, meu Deus, foi quem que é aquela pessoa ali? Então você tem que tirar de letra, tem coisa que faz parte, a gente sabe disso, todo mundo quer vencer, todo mundo quer ganhar. Agora, infelizmente, a gente tem alguns probleminhas com alguns em especial, né? Então aí vai. Eu me lembrei aqui de uma história, é muito engraçada. É um time que participou 1 ou 2 anos só, nem vou falar o nome, e quis o destino que quem estava apitando um jogo determinado desse time, que não disputa mais, foi uma nuvem passageira. No Platzek foi o nosso amigo aqui do lado. E na cobrança de um tiro de meta, cobrou-se o tiro de meta. Esse time era muito inocente, era a primeira vez que disputava. Eles pararam para pedir impedimento. Né? Tem várias histórias dessas. E depois foram ainda reclamar, estava impedido. Realmente. Essa questão de regra, o pessoal entende mesmo, e eu queria que você falasse depois o seguinte. Eu até, em companhia do Carlos de Oliveira, toda semana a gente vai fazer a reportagem de uma partida do futsal. Eu me lembrei de uma coisa que eu ouvi e achei o máximo. É a mesma coisa que eu vou te perguntar. O que mais o pessoal reclama é foi o último homem. E até no futsal pegaram essa mania agora. Durante a semana reclamaram lá numa falta. Ele era o último homem no futsal. De uma vez por todas. Conta essa história do tiro de meta e depois essa história do último homem que não existe, não sei de onde tiraram isso. Não, essa do tiro de meta aí realmente é fato e não foi uma vez só que aconteceu, é muito engraçado. Tive outras passagens, é o que mostra, né, a falta de conhecimento desse pessoal que disputa da regra. E não é isso, não você explicando para a pessoa ainda querendo colocar para você que não, que você que está errado. Então para mim... Lembrando, tiro de meta não tem impedimento. Não, né? não tem, não existe impedimento de meta. E a pessoa falou, não, mas você tem que apitar, a gente parou aqui porque estava impedido. Eu falei, gente, não existe impedimento de meta. E a argumentação para, porque você sabe que não vai adiantar, então você sai... Eles nunca estão errados. Eles nunca estão errados, mas não tem. Então, quer dizer, você está acostumado com isso aí. Às vezes até futebol profissional acontece muito disso. Os atletas não... Mas reclamação de tiro de meta, não. Não, ainda não, graças a Deus. Nesse nível ainda não chegamos, mas existe. São poucos os atletas que realmente conhecem a fundo a regra, né? Então, às vezes, não conseguem nem argumentar com a gente. E a questão do último homem, ela não existe. Isso aí acho que foi... Esse maldito último homem. Isso foi criado pela mídia, de alguma forma, na hora de explicar ali, o locutor, o narrador, alguma coisa, ele falou isso. Isso não existe no texto de regra, não existe recomendação FIFA, CBF, nada.
A Faz recomendação parte do folclore. é do folclore. E para mais sair uma- do folclore agora? Ah, não entendo. Eu tive problema esse ano no jogo de Série A2, do time que foi campeão, que o técnico saiu esbravejando no primeiro tempo, me dizendo isso, que tinha que ser expulso porque ele era o último homem. E você tenta falar ele como técnico, né? Que você pensa que vai ser a pessoa mais coerente. Mais letrada. Isso, da equipe dele, e falou, eu vou mandar o DVD. Eu falei, tudo bem, o senhor pode mandar o DVD, fica a seu critério. Mandar para a federação. Para a Federação Paulista, se houver algum ato, falho meu, algum erro, equívoco, eu vou ser chamado na comissão de arbitragem, não tem problema nenhum. Mas caso isso acontecer, eu deixo meu escudo e meu apito para você, tá? Já de antemão, porque isso não existe último homem. Ela fala se o atleta tem uma condição clara e manifesta de gol, é só isso. Então, tanto faz se ele é o último, se tem mais 10 para trás dele. Se o atleta tinha uma condição de marcar um gol, ele deve ser expulso. Já reclamaram com você? Claro que já. Na cobrança de lateral, o atleta demorar e o time pedir reversão do lateral? Já, isso aí a gente vê muito em vários, né? Às vezes o árbitro é meio bag lá, ele apita, mas isso aí você pode até advertir o atleta, né? Mas nunca reverter em virtude dele demorar. Mas acontece. E o último homem do futsal? Essa foi boa, né? Essa foi nova, essa eu não conheci. Como eu não atuo muito no futsal, não conheci. Eu ouvi essa semana e achei o máximo, rapaz. Mas ele era o último homem. Isso porque tem 4 de cada lado jogando na linha, mais o goleiro. Geralmente vai ser sempre o último, rapaz, que vai fazer a falta. Foi uma coisa... E assim, essa do tiro de meta foi a reclamação mais absurda? É absurdo, né? Porque é uma coisa que vai contra o texto da regra, é uma coisa inadmissível. É como você chegar no basquete, que é a sua área de atuação lá, e falar, mas não, eu tenho 1 minuto de posse de bola aqui, que tá lá na regra especificada que você tem uns 20. É pior do que no basquete você pedir a faixa de capitão emprestado para jogar no futsal. Essa você foi longe. Já aconteceu isso. E já correram atrás dessa Qualquer dia faixa. nós vamos fazer uma entrevista com essa lenda do esporte do basquete. Com tem umas certeza. histórias boas. Bastante. Olha, eu vou falar para você, viu? Mas em que nível que está o nosso esporte hoje? Onde que ele pode chegar, Cássio? Eu calculo que dentro não esteja diferente do que está sendo praticado, né? Em outras cidades. Não, a gente está no mesmo patamar, levando em conta, né, o investimento que nós temos, a infraestrutura tanto física quanto de recursos humanos. Acho que ela se equivale às outras cidades aí. É lógico que a gente gostaria de estar melhor. Eu, como sou muito crítico, você me conhece nisso aí, eu acho que ainda falta bastante, dá para melhorar muito, até com a infraestrutura que nós temos hoje, mas é uma coisa que você fica muito engessada, né? A questão de profissional qualificado para estar trabalhando com isso aí. Esse é um problema grave. Os horários que a gente tem que trabalhar, porque são cada vez mais, diminutos, fica difícil você conciliar, as praças esportivas também são muito utilizadas, quer dizer, e também tem a falta de interesse, né, dos próprios meninos, das meninas. Hoje é mais difícil, o pessoal tem o recurso da internet, celular, videogame, essas coisas. Então eu falo para os meus alunos lá, hoje eu não consigo nem fazer um paralelo, quando eu comecei nas escolinhas, com hoje. Fica difícil. Hoje eles têm, as bolas são as melhores, rede é melhor, tudo bem profissional. Na nossa época era bem difícil aí. Eles só têm a preocupação de comparecer ao local de treino e treinar. Só isso. Mais nada. A gente tinha muita coisa para fazer. Nós tínhamos um ginásio para todas as modalidades. Hoje, graças a Deus, todas as quadras das escolas elas são cobertas. A gente tem 2 ginásios em condições de jogos regionais, os campos de futebol. Enfim, tá mais fácil, mas ao mesmo tempo, não sei porquê, a gente está patinando difícil. Mais isso, não está rendendo o trabalho. É difícil, realmente hoje a oportunidade que a criança em idade de início da prática esportiva está tendo hoje, as oportunidades são várias, né? Videogame, uma série de coisas, né? Se a gente ficar falando aqui, a gente... Você pode pegar o celular, os alunos chegam lá no meu treino lá, 1, 2, 3,
todo mundo tem um celular. Sim, sim. E sim. às vezes tem um mais ou outro ousado que quer sair do meio do treino porque o celular dele tocou. Gente, isso é inadmissível. Você tá ali, eu peço ao pessoal, eu falo, gente, desliga porque agora aqui é aqui dentro da quadra. É um problema sério, é um problema grave, viu? Pior do que isso, só tocar o celular na hora que estiver fazendo entrevista, né? E principalmente se for o for celular a trilha do sonora, se for a trilha sonora ainda. Se for o celular do entrevistador com o hino do Palmeiras ainda, Jesus amado. Aí fica pior ainda, né? Ei, Carlos de Oliveira, eu vou falar para você, viu? Mas é isso aí, Cássio Luiz. Nesse encerramento do nosso bate-papo, tem alguma pergunta que você esperava que eu faria e acabei não fazendo? Teria alguma que você gostaria que eu fizesse e não fiz? Não, acho que foi isso aí. Acho que deu para dar pelo menos uma pincelada aí nas minhas áreas, né, de atuação, do meu vínculo, né, com a cidade de Garça. Eu adoro, eu tenho isso, sou muito bairrista, né, com Garça. Até o pessoal ainda hoje me pergunta, pô, mas ainda você está jogando, né, nessa idade? Então é uma coisa assim que é meu, particular, eu vou em busca dos meus limites. Mas muito contente, eu acho que a gente tem muito ainda que fazer aqui pela cidade. Só acrescentando nesse final, que o Cássio Zancopé é pai da Bia Zancopé, né? Só para comprovar o DNA esportivo, a Bia, enchendo o Cássio, também a dona Mariana de orgulho, né? Também os avós, né? Ela se tornou a primeira classificada, né? Primeira atleta do feminino classificada por um brasileiro de natação, né? Foi no ano passado em Palhoça, Santa Catarina, e nesse ano vem conseguindo aí mais resultados e vai estar nos Jogos Regionais, a Bia, né? Ela conseguiu classificação também para o brasileiro esse ano, mas infelizmente não tem como viajar, né, para o Nordeste no meio do ano, até em virtude das aulas dela, tudo, e vai estar representando a cidade lá no mês que vem, lá em Oswaldo Cruz. É isso daí, meu amigo Cássio Luiz Zancopé. Eu, nesse simbólico aperto de mão, agradeço a você pela gentileza. Também agradeço em nome da comunidade esportiva garcense toda essa contribuição que você deu, né, em jogos regionais. São mais de 20 edições, né? Mais de 20 edições, medalhas, trazendo para Garça ótimos resultados, divulgando a cidade como árbitro de futebol e também organizando as competições aqui em nossa cidade para que todos tenham aí aos finais de semana a prática dos campeonatos municipais como um grande lazer. Esse foi mais um programa Lendas do Esporte. Na semana que vem a gente volta com mais um entrevistado, com mais uma personalidade que terá a sua história contada aqui na GTV. Um grande abraço a todos e até a próxima. Bom, você falou, chega no fim de semana, a prática da modalidade que você não abandona em hipótese alguma, no caso, e esse maldito celular está tocando, né, Carlinhos? Carlinhos, faz favor. Isso não é um toque, cara. Isso é da minha casa ainda, velho. Ainda bem. Eu tá de brincadeira, Marcão. Não, é dele? Por favor, é o meu. Você não tá ouvindo o hino do Palmeiras, velho? Pode jogar na parede. Ele tá em cima do sofá ali. Pode entrar, pode ficar à vontade. Esqueci de desligar. Não, um hino ridículo desse ainda aí, pelo amor de Deus, velho. Meu Deus do céu. Parte que eu tava longe, Marcão. Que você ia voar lá na parede, velho. Nossa, Zé Becão ainda. Olha só. Então mais um pra... Vamos parar. Queria, vai deitar. Não, no vôlei de areia. Tá. Vôlei de areia, preparo físico. 3, 2, 1, seguindo.